Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro, da Escola de Administração da UFBA, dando continuidade aos gráficos avançados. Eu estou com a planilha gráficos avançados.xlsx. Eu vou agora para o gráfico 7, o gráfico de colunas e linhas em dois eixos. Temos dois exercícios aqui, atividade A e B. Vamos fazer as duas. Na atividade A, eu vou criar um gráfico de linha e coluna em dois eixos, para os dados abaixo. Em colunas deve ser representado o lucro, aqui a informação de lucro. A margem líquida deve ser representada em linhas no eixo secundário. Então é um gráfico que tem dois eixos verticais. Tá? Eu vou deixar selecionada aqui uma célula fora da tabela, tá bom? E eu vou inserir. Eu posso também selecionar lucro e margem e depois alterar. Não vai mudar muita coisa, não. Eu vou inserir aqui um gráfico de colunas. E eu vou selecionar dados, adicionar, vou pegar margem, ou vou pegar lucro primeiro, vou selecionar aqui lucro, vou editar logo aqui o eixo horizontal, para poder pegar os meses, então já tem aqui os meses aparecendo, vou agora adicionar outra série, que é de margem líquida, e o que acontece? Essa série, ela vem, observe que ela está aqui bem pequenininho, né? Porque, na verdade, 0,4, 0,35 são percentuais bem baixos, né? Então ela está quase perto do zero. E aí eu vou ter que ajustar. Bom, eu posso, como sempre, né, adicionar título do eixo, no caso é só do eixo vertical principal. Título do gráfico também vai ser importante. A legenda também vai ser importante, eu vou jogar ela para baixo, porque eu tenho lucro e margem. Bom, aí agora eu preciso ajustar o gráfico, então eu vou ter que vir aqui na guia design, alterar tipo de gráfico, deixa eu só tirar essa telinha, alterar tipo de gráfico, e aqui, para poder ajustar, eu vou precisar vir para o gráfico de combinação. É aqui que eu combino diferentes tipos de gráfico para os eixos. Então, o lucro está como uma coluna, está aqui como coluna agrupada. Margem agora já está como linha. Tá? Eu vou deixar como linha com marcadores e eu preciso marcar o eixo secundário, porque aí vai ser criado esse segundo eixo daqui e linha vai ficar relacionada a ele. Dou OK e o gráfico está pronto. Eu tenho agora duas informações. Eu preciso ainda ajustar aqui, né? Isso aqui é o lucro em reais. Né? Embaixo não precisa, porque são os meses. E aí eu tenho duas informações. As colunas elas estão vinculadas ao que nós chamamos de eixo vertical principal. E a linha está vinculada ao eixo vertical secundário. Se eu quiser, ainda posso adicionar aqui os rótulos, tá? Então, eu posso clicar com o botão direito e adicionar os rótulos. Fica um pouco poluído, aí você teria que ajustar alguns manualmente aqui para colocá-los em uma outra posição. Ou então até mesmo formatar, vamos tentar formatar aqui a posição do rótulo para cima, aí melhorou um pouquinho, ó. Tá vendo? Melhorou um pouquinho e está pronto o nosso gráfico. Agora vamos fazer quase a mesma coisa com a atividade B aqui. Vamos criar um gráfico que é um gráfico que também tem linhas e colunas em dois eixos. Vai ter um eixo principal e vai ter um eixo vertical secundário. Aí a gente vai fazer ele de duas formas. A primeira usando um modelinho pronto, na segunda usando o gráfico de combinação, como nós fizemos agora. Eu posso tentar, por exemplo, selecionar o conjunto de dados aqui, ó, e buscar direto o gráfico de Pareto. Deixa eu só pegar aqui o Pareto. Não é aqui que eu quero, o gráfico de Pareto, acho que ele está aqui. Pronto, aqui o gráfico de Pareto. Olha que já existe o modelo pronto. Eu só seleciono o conjunto de dados, ele já pega aqui a primeira coluna como sendo o eixo X, ele já pega a segunda coluna como sendo as barras, e as colunas, né? E ele já pega a terceira coluna como sendo o percentual acumulado. Tá? Ele já me traz um eixo vertical principal, já me traz um eixo vertical secundário. Agora vamos lá. Se eu fizer esse mesmo gráfico, selecionando tudo, e inserindo um gráfico de coluna, olha o que acontece. Eu vou puxar o de cá para o lado,
E vou deixar esse aqui. Pronto, vai ficar mais no centro da tela. Olha o que acontece. O percentual quase não aparece, por conta ele é 0,56, quase 57, e aqui nós temos uma escala de milhões, então ele quase não vai aparecer. Eu posso alterar o tipo de gráfico, ir para combinação. Observe que a série agora aparece, ó, ela está aqui vermelhinha. Eu vou trocá-la para linha com marcadores e vou jogar no eixo secundário. Dou OK e já aparece. Se eu quiser colocar a legenda, eu posso também. Nesse caso, a legenda nem é tão importante. Eu colocaria somente, eu nem coloquei aqui, mas o certo é colocar, né? O título do eixo vertical. E a vantagem da gente fazer dessa forma, claro, as colunas não ficam, né, aproximadas. Eu teria que colocar a largura delas aqui manualmente, aumentar a largura manualmente. Aqui já sai praticamente pronto no formato de um histograma, onde as colunas são bem coladinhas umas às outras. Aqui não, ele está como um gráfico de coluna, né, então fica separado. Mas a vantagem é que eu posso adicionar esses rótulos aqui, ó. Eu posso adicionar os rótulos. Vou formatar aqui os rótulos só para eles ficarem para cima. Pronto, acima. Né? E isso a gente não consegue nesse modelo daqui. Mas, enfim, os gráficos são os mesmos. Os dois são os mesmos, dão a mesma informação. Tá? E você pode escolher qual fazer. Esse aqui é um gráfico de colunas e linhas em 2 eixos, mas ele é comumente chamado de gráfico de Pareto. Bom, ficamos por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.